Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde para mim ainda traumática. Uma tarde para mim ainda recuperando a saúde diante do que o Tite faz comigo, diante do que o Tite faz com a torcida do Flamengo. E pro meu amigo, se tem uma coisa que me conforta, se tem uma coisa que mesmo estressado, mesmo de cabeça baixa, meio cansado de sofrer, me conforta, é ver um amigo feliz. Quando eu olho para o lado e vejo o Marcos André aliviado, Marcos André buscando sair da zona do rebaixamento, quando eu vejo a alegria nos olhos e no sorriso de meu amigo Vampeta, eu me consolo. Toda aquela revolta, ela vai por água abaixo. Porque, Bruno Prado, a alegria de um amigo é como se fosse a minha. Se ele está aliviado por dentro, se ele está feliz, se ele está disposto a fugir da zona do rebaixamento, eu estou aqui para vibrar junto com você. Mas não por isso, Marcos André, eu vou deixar de humilhar o trabalho do Tite hoje. Vou vangloriar o Ramon Dias, vou vangloriar o Corinthians que ganhou em casa, jogou bem, massacrou o Flamengo, mas o trabalho do Tite é ridículo. E acredite se quiser, quando eu digo que o Tite não fala nada em coletiva, nada, que ele foge de todas as perguntas, ontem ele falou. E foi um papelão, gente. O cara que quer ser treinador de um clube grande como o Flamengo, o cara que vai enfrentar o clube onde ele foi ídolo, ele não quer ser xingado de filho da alguma coisa. Aí tá de sacanagem comigo. É o futebol, gente. Todo mundo é xingado assim no futebol. Aí ele vai pra coletiva, ai, me xinguem, mas não xinguem a minha mãe. O xingamento não é pra mãe. O xingamento é pra ele. Quem tá falando ali tá querendo ofender a ele. E aí vem um vitimismo ridículo. O cara quer trabalhar em clube de futebol grande e não quer ser xingado. Aí, pelo amor de Deus também, aí tá de sacanagem. Aí começa, ele quer desvirtuar o assunto. É isso. Aí ele já fala, não xinguem minha mãe, não xinguem não sei o quê. Em vez de falar do futebol de bosta que ele faz o Flamengo dele jogar. Então, é um vitimismo barato. Teve essa situação que eu debochei aqui, eu vou seguir debochando, do Tite reclamando de xingarem a mãe dele num jogo de futebol. Gente, se uma pessoa quer trabalhar com futebol, técnico, árbitro, jogador, e quer se vitimizar por ser chamado de filho da aquele negócio, aí pra mim é muito mimimi pro meu gosto. Ninguém ali tá xingando a mãe do Tite. Quando você xinga de filho da, você tá xingando a pessoa. É um xingamento direcionado pra ele. Aí vai o Tite louco pra fugir do tema que o time dele não tá jogando nada. Louco pra fugir do tema que o time dele levou 2 gols ridículos. Louco pra fugir do tema que o time dele não cria nada. Louco pra fugir do tema da pressão que ele vai começar a sofrer nesse Flamengo. Aí ele fala, não podem me xingar, mas não xinguem a minha mãe. Ninguém chamou, ninguém xingou a mãe do Tite. Eu acho um vitimismo ridículo. Acho que se ele está trabalhando com futebol num clube grande, ele tem que estar preparado para ser xingado. Vamos ouvir aí o que falou o Tite sobre essa situação, quando ele foi chamado por alguns torcedores do Corinthians de filho da P. Vamos ver aí. Técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da puta que eu recebi. Não, minha mãe não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza e nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado, ele é respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe.
Se a mamãezinha tá lá, só deixa ela quieta. Me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe. Não fui cuspe, não teve cusparada nenhuma, não teve. Faz parte do jogo, num grande jogo, um extraordinário jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático, né? Tenho orgulho de fazer parte, né? E tenho muito orgulho de estar e ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. E essa é a dignidade e a correção que vai me pautar, assim como me pautou ao longo da trajetória toda dentro do próprio Corinthians. Gente, eu acho um vitimismo barato para quem trabalha com futebol, velho Vamp. Não querer ser chamado de filho da... Porra, pelo amor de Deus. Porra, mas não é, gente. Filho da mãe. Ah, tá bom, mas pô, ninguém tá xingando a mãe dele. É um xingamento da pessoa. Quantas vezes você foi chamado de filho da P na tua vida? Até hoje, quando... Porra, eu sou xingado várias vezes. Ô, filho da puta, você esqueceu que tem que pagar pensão? Eu nunca fui. Imagino. Mas assim... eu imagino. Não podia esperar que num jogo desse, Corinthians na zona de rebaixamento, que o Tite chegasse lá e a torcida aniversário do Corinthians fosse bater palma, né? Gritar o nome do Tite, tudo. Mas tudo faz parte ali do espetáculo. Eu também acho que releva, né? É um vitimismo absurdo. Pô, Flávio Prado, o cara queria trabalhar Ele é bem-vindo, ele vai lá nas organizadas, aonde o Flávio passa, você nunca é xingado. Você... Eu sei que você não sabe como é que é essa experiência. Não, nunca aconteceu comigo, mas você está me falando, eu estou meio surpreso. Mas é um vitimismo. Sabe o que ele fez? Ele passou recibo e isso é um problema, porque aí os caras já sabem o que atinge. É verdade. Aquele apelido com que você bota você aquela gosta, aí o cara... Ó, uma vez eu entrevistei o Maradona e eu perguntei pra ele assim, por que quando você toma porrada, que as porradas você já levanta rápido? Ele fala assim, pra não dar arma pro adversário. Às vezes tá doendo pra caramba, eu levanto. Porque aí o cara fala, pô, tecnicamente eu não consigo, na porrada eu não intimido, então o cara vai perdendo a moral. Se você passar recibo, você dá arma pro inimigo. Inimigo, entre aspas, né? Então você fala assim, pô, eu não gosto de... Pronto, ferrou. Então, velho, quando você é indiferente, quando você não tá nem aí, quando você deixa o cachorro latir e a caravana passa, é melhor. Agora ele passou um recibo. Daqui pra frente, capaz de ter couro no estádio inteiro. Quando ele entrar, porque passou o recibo. Foi vacilão o Tite. Não imagina. Dane-se, pô, né? Fala o que quiser, xingue quem quiser. Eu acho que ele não precisava falar nada disso. Não... E cada um dá o que tem também, né? Eles queriam que cantasse o quê? Fizesse o quê? Cantasse uma ópera de Verdi, pô. Cara, o nível dos Lógico, caras, pô. Não, e é futebol. E o nível dos caras Todo mundo é xingado assim no futebol, gente. Você vai, time visitante, entra em campo, filho da Tan, E o juiz? Filho da Tan. E o juiz? Porra! Aí querer transformar isso num vitimismo, Já pensou? dizer que a mãe dele tá sendo Já xingada. pensou a mãe do Paulo César de Oliveira? Que é ele, o irmão, e tem uma irmã. Eu acho que é a mãe mais xingada do mundo. Né, Paulo? Ele tem outra irmã, a irmã também que ele tem. Eu acho que são 3 na família. Ele já parou. Isso é história. É como você diz, né, velho Vamp? É milonga. Bruninho tá com a sua cara debochada. Quer falar alguma coisa, Bruno Prado? Isso é normal no futebol, mas só uma coisa que eu sempre digo. No futebol, ninguém gosta de você. No futebol, gostam de você quando você ganha. Eu já tive em evento, num restaurante, no bar que o Tite estava, eu vi torcedor do Corinthians ajoelhado no pé dele. Eu vi essa cena. Então, no futebol, gostam de você quando você ganha. Então, para o profissional do futebol, claro que cada um cuida da sua vida, quem sou eu para dizer? Mas, para mim, é bem claro, cuida da sua vida, não espere que vão gostar de você. Eles gostam se você ganhar. Nenhuma. Se você perder, ou se você não atender uma expectativa, no caso o Tite não foi para o Corinthians, como acharam que ele devia ir, né? Ninguém gosta de você no futebol. No futebol tem proposta boa, não se apegue a nada, se mande. Vale para jogador também. Para todo mundo no futebol. Torcida não gosta de ninguém. Ela gosta se você ganhar. Se você perder, ela não gosta de você. É uma situação aí que o Bruno sempre fala isso. Eu não ficaria em clube por paixão, né, Bruno? Não, claro que é só você fala bobagem. que o torcedor ele não tem essa paixão pelo funcionário. Eu vou dizer, o maior ídolo do meu time foi demitido 2 vezes do meu time. O maior ídolo do meu time foi 2 vezes demitido. Rogério Ceni? Um cara que fez 1000 jogos e 100 gols. Foi demitido 2 vezes. Tem que ter coragem para demitir o Rogério Ceni, hein? Aí falando até como torcedor, eu espero que ele nunca mais volte pro São Paulo.
Porque uma parte do São Paulo atual não merece o Rogério. Mas você acha que ele não mereceu ser demitido? Não. Eu acho que não. E o Rogério é um cara que, se você contratar, saiba que é diferente no São Paulo. Então, essa coisa de... E se ele é tratado igual a todos os outros, então essa coisa de paixão, de ídolo, não existe. Se o Rogério é tratado igual a qualquer um no São Paulo, esquece, não tem ídolo. O Raí foi demitido como diretor de futebol também. Então, o Muricy Ramalho foi demitido 6 meses depois de ser tricampeão brasileiro. Então, esquece, tem que trabalhar. Você vai guardar as boas lembranças, mas... Não, eu vou lá porque gostam de mim. Não, gostam de você se você ganhar. Se você perder, ninguém gosta de você. Por isso que ele não devia ter feito isso. Foi meio mimimi, não precisava, não. Foi bobagem. Foi ridículo. Entregou, sabe? Entregou. Foi ridículo. Você veio chorando aqui, eu quero que se dane. O cara quer falar, o que ele pensa de mim é problema dele, não é meu. E eu não ligo, você sabe que eu não ligo mesmo. Não é tipo, não. Nem aí, eu não vejo nada. Já teve até uma brincadeira na praia, que eu tava com a minha mãe na praia, aí chegou um torcedor na zoeira, meu pilhado, seu filho da P, não sei o quê, tava zoando. Aí eu falei, olha aqui, irmão, deixa eu te apresentar a P, essa é minha mãe. O cara ficou todo sem graça, eu brinquei e pronto. Eu acho assim, o cara zoeira. Não pode ser violento. Claro que não, era zoeira, ele tava brincando, senão nem eu ia responder de um jeito também. Aí não, mas fora isso, o cara pode falar o que quiser, dane-se o cara. O que o cara pensa, de novo, o que o cara pensa a meu respeito, o problema é dele, não é meu. Não me importa nem um pouco, tô nem aí. Realmente, não, é claro, o cara pensa a meu respeito, o problema é dele, não é meu. Dane-se, pô, o problema é dele. Lembrar de novo do Rogério, tinha gente da torcida que dizia, não, é porque ele não põe o Luan, porque ele não põe o Marcos Paulo. Como é que você fala do Rogério comparando com o Luan, Marcos Paulo, que são aí o Rogério saiu, o Luan ficou, Marcos Paulo saiu. Ficou, Marcos Paulo saiu, Gabriel Neves, outro que falava que ele não punha, saiu também. Enfim, é isso é o ídolo do clube, né? Fora que o Vampeta outro dia foi no Corinthians e teve dificuldade pra entrar, não foi, Vamp? Você foi barrado no Corinthians? Não, no Corinthians não. Eu fui barrado no SBT. Não, você foi barrado, você falou que você tava sem uma credencial, alguma coisa assim e tal. Quando você foi trabalhar pela Jovem Pan, foi? Não, pra pegar a credencial, uma demora da porra. Digo, sei lá, se eu estou aqui de sacanagem. Já tá em casa pra ver meu jogo de casa. No Corinthians. Mas aí não foi. Mas aí não foi. O cara de porrada. Não, mas aí não foi o Corinthians, não. É coisa da federação, né? Federação, bom. Não, como é credenciamento? Como é que fala aí, Bruno? Credenciamento. Federação. Não tem nada a ver com o Corinthians. Cheguei lá pra pegar. Foi o Corinthians, mas não foi. Foi o jogo do Corinthians, mas aí foi a coisa da federação aí, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, mulher, cadê sua credencial? Eu menti, deixa eu falar com a senhora. Eu sou aí. Aqui, eu tô com a roupa da Panta. Sabe onde eu queria estar? Em casa, no churrasco agora, deitado, vendo o jogo. A senhora acha que eu vim pra cá pra estar querendo trabalhar? Eu não gosto de trabalhar, mas tô forçado. Eu não gosto de trabalhar? Quem gosta de trabalhar, pra quem inventou trabalho tem que morrer. Amor. Me desculpa. O quê? Eu tenho certeza que você ama estar aqui. Eu acho que se você fosse milionário, você não ia deixar de estar ao meu lado aqui. Fica, Tu podia ir lá em casa com o meu churrasco depois do programa. Vai, Flávio. Já tá assistindo o programa. Ai, você não ia querer estar do nosso lado aqui. Eu tenho dinheiro milionário? Como é Elon Musk aí, né? Esse cara aí que é rico pra caramba. Elon Musk. Esse aí, pô. Como é que você chamou ele? Elon Musk. Elon Musk. Eu Tico com dinheiro, Tico. Você não ia estar aqui, cara? Dá 11 horas, dormir 10 horas. Eu sem dinheiro já faço isso, mas com dinheiro. Olha lá, o veneno chegou aí, ia tomar veneno o dia todo. Adivinha quem falou ontem? Porque... Quem falou, tio? Eu vou falar, claro, do Maceridian. Porque tava todo mundo esperando o Maceridian falar. Pronto. É o que eu falo. Vocês dizem que o Tite... Vocês não, eu. Eu digo que o Tite faz um trabalho péssimo, que ele tá sendo incompetente. Mas nesse quesito ele tá muito competente. Ele ensinou o Maceridian a dar coletiva. O Maceridian não respondeu nada do que foi perguntado pra ele. Nada! Milonga. Ele aprendeu com o Tite. Maceridian, por que todo mundo machuca no Flamengo? Vão continuar se machucando. Essa é a resposta. Maravilhoso. Esse é o preparador físico que o Flamengo tem hoje. Que vai lá na coletiva, não fala nada que o torcedor quer saber. Porque a pergunta é, por que no Flamengo tem muito mais casos de lesões do que em todos os outros clubes, incluindo aqueles que têm mais jogos que o Flamengo na temporada? Pronto. Essa é a pergunta. E... o Tite botou uma Maceridian para falar, a gente estava falando sobre isso. Vamos escutar o que disse o preparador físico do Flamengo, que tem que ser muito cobrado.
Porque os jogadores do Flamengo estão se machucando mais do que todos os outros times e o Flamengo é apenas o 8º com mais jogos na temporada. Vamos ver aí. Isso é um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Isso não é só no Flamengo. Isso, você tem os times do Campeonato Brasileiro aí com 12 atletas no DM. Você tem o Botafogo, que teve um atleta machucado ontem, posterior de coxa, logo no início da partida, com 3 minutos. Hoje, aqui no Corinthians mesmo, tivemos um jogador com 4, 5 minutos machucado no início da partida, posterior de coxa também. Um outro saiu no segundo tempo, eu não sei se foi lesionado ou não, mas com a mão no posterior da coxa. Então, não é um fenômeno exclusivamente do Flamengo. É um fenômeno mundial. Ano passado, em novembro do ano passado, saiu uma reportagem na revista Mirror da Inglaterra que na rodada da Premier League, 30 jogadores não iriam atuar pelos seus times porque estavam com lesões no posterior de coxa. E foram as 3 que nós fomos acometidos, né? Gabriel, Pedro e Nico, uma lesão muito pequena, e o Pedro, que já voltou. Então, esses 4 que nos assustaram mais, e foi concentrado. Isso dá a imagem que parece que está tudo errado. Não, não está. Nós estamos bem equilibrados, sabemos o que estamos fazendo. E essas lesões, elas vão continuar ocorrendo. Eu sempre disse a vocês, no primeiro semestre eu vim com o Tite também participar de uma coletiva, que as lesões iriam ocorrer. Não tem como fugir. E por quê? Porque o futebol está mais intenso. Existem artigos científicos provando isso. Tem um até da Premier League que acompanhou 7 temporadas consecutivas. Temporada 2006, 2007 até a temporada 2012, 2013. O volume, quer dizer, a distância percorrida foi exatamente a mesma, uma diferença de 2%, em torno de 10 quilômetros, 10 mil metros. Mas sabe o que aumentou? O número de piques, 85%. A distância percorrida em alta velocidade, acima de 20 km por hora, entre 20 e 25 para arredondar, 30%. A distância em sprint, ou seja, acima de 25 km por hora, 35%. Então o futebol mudou. Esse ano e ano passado, o acréscimo dos jogos aumentou, não aumentou? Todo mundo reparou. Hoje nós tivemos 18 minutos de acréscimo. Só o Gerson, nesses 13 jogos consecutivos, jogou 14 jogos e meio. Quer dizer, ele jogou quase um jogo e meio a mais por causa dos acréscimos. E olha que no jogo contra o São Paulo ele entrou só no segundo tempo. E no jogo do Botafogo ele jogou somente o primeiro tempo. Estou falando do Gerson, que é o atleta com mais minutagem nesse período congestionado do Flamengo. Então, eu quero fornecer para vocês explicações, eu estou à disposição de vocês sempre. A lesão do Arrascaeta foi uma lesão de adutor. Ninguém esperava. E nenhum exame detectou a possibilidade de vir a ter a lesão ou não. Até porque isso é muito difícil. Você prever uma lesão, não existe na literatura científica nada que nos mostre que você consegue prever a lesão. Você tenta atenuar, mas prever ou prevenir também é muito difícil. E, volto a dizer, não é uma realidade só nossa. Fábio, você trouxe a informação publicada no The Mirror, mas o Flamengo, mesmo com todas as justificativas, tem cansado, mas tem perdido fisicamente no segundo tempo para equipes que até jogaram mais partidas na temporada para o rubro-negro, né? E a gente recorda, retomando do Campeonato Carioca, por exemplo, até com a justificativa de que tinha que entrosar o time, que tinha que botar o time para jogar junto, né? Não rodou o elenco naquela possibilidade. Até que ponto, né, o Flamengo está sofrendo hoje, né? São esses fatores, e até que ponto talvez tenha sido uma falha de planejamento para poder chegar nesse período da temporada melhor fisicamente ou mais resistente fisicamente. A temporada do Campeonato Carioca acabou em abril, é isso? Não, com certeza não foi. Eu te dou certeza que esse não foi o fato de ter alguns jogos que a performance física pode ter influenciado. Né? Com certeza não, porque isso aconteceu de janeiro, final de janeiro, fevereiro, abril, março e abril, então com certeza não. O que eu posso lhe afirmar é que a sequência de jogos agora, desses 13 jogos consecutivos, com esses jogos decisivos contra equipes de altíssimo nível,
como foi o Palmeiras, por exemplo, 3 jogos consecutivos contra eles, jogando também em condições adversas para nós, que é o gramado sintético. Tudo isso vem a influenciar. Mas eu, sinceramente, não vejo tantos jogos assim. Nós temos um desequilíbrio físico no final das partidas. Foi assim contra o Botafogo? Acredito que sim. Contra o Botafogo nós tivemos um decréscimo físico assim. Eu estou aqui para assumir, é a minha função, tá? Nós tivemos esse decréscimo. Mas porque estamos jogando, muitas vezes nós jogamos contra equipes que têm um dia a mais de descanso do que nós. Foram várias vezes que nós jogamos quinta e domingo e a equipe adversária jogou quarta. Ou que nós jogamos quarta e sábado e a equipe jogou na terça por vezes. Teve uma situação do próprio Bragantino que nós saímos vitoriosos, que a equipe do Bragantino jogou na terça e nós jogamos na quinta. Com a viagem ainda para a Bolívia. E nós saímos vitoriosos, mas eu não preciso me vangloriar que não foi física a vitória, foi sempre num contexto geral. Nós sempre trabalhamos num contexto geral, né? Então eu só queria deixar claro que muitas vezes nós tivemos desvantagem em termos de descanso em relação aos adversários. Ó, só falando pro pessoal da rádio que o Maceredian tava falando sobre os excessos de lesão no Flamengo. Aí ele falou no final, e a gente captou, né, que em várias situações o Flamengo tem um dia a menos de descanso. Então você falou na hora errada, porque o Corinthians estava com um dia a menos de descanso que o Flamengo. O Flamengo jogou na quarta, o Corinthians jogou na quinta. E o Corinthians correu muito mais que o Flamengo. E outra coisa, quando ele diz que tá tudo equilibrado, alguém ali tem que falar, gente, você tá querendo enganar a gente? Como é que tá tudo equilibrado? Como é que tá tudo calculado? O Flamengo tá quebrado. O Flamengo tá destruído. Não, o trabalho não é bom da preparação física do Flamengo. O Flamengo tá correndo menos que os outros, o Flamengo lesiona mais do que os outros, o Flamengo tem mais casos de lesões do que os outros. Aí ele vem, tem time que tá sem 12 jogadores, então me fala qual é o time. Qual é o time? Eu perguntaria, então me fala aqui, Maceredian, que depois eu vou pesquisar. Qual time da Série A tem mais desfalques que o Flamengo? Quais times da Série A têm mais casos recorrentes de lesão que o Flamengo? Vou dar vários exemplos. O Cebolinha vai e volta o tempo todo pro departamento médico. O Arrascaeta vai e volta o tempo todo. O De La Cruz vai e volta o tempo todo. O Léo Pereira vai e volta o tempo todo. O Alan vai e volta o tempo todo. São vários casos de reincidência. Eles vão, recorrência, eles vão e voltam. Vão e voltam. Então me dá exemplo de time que tem mais desfalque por lesão que o Flamengo. Porque os que estão no topo, nenhum tem mais desfalque de lesão que o Flamengo. Botafogo não tem, Fortaleza não tem, Palmeiras não tem, São Paulo não tem. Então, é isso que tem que ser falado, porque fica ali enganando os outros. Mas tem times que tem mais. Não, no Flamengo é diferente, não tá nada equilibrado o Flamengo. Nada equilibrado. Toda hora o time do Flamengo tá quebrado. Mas aí, né, ele tem ali aquelas lições do Tite, que o Tite nunca responde nada que foi falado na coletiva. Pelo menos ele respondeu. Mas respondeu de um jeito até meio surreal, porque ninguém aqui, a gente tem dados, a gente assiste futebol. Nenhum time lá do topo da tabela, que são os que eu vou comparar com o Flamengo, tem mais desfalques e recorrência e volta de jogador pro departamento médico que o Flamengo, velho Vamp.